Hoje a nossa convidada é vocalista de uma banda nova da cena do heavy metal brasileiro. A banda já lançou 3 singles e a gente vai conversar sobre esses lançamentos. Quero ver se a banda planeja lançar um disco novo. Vamos conversar sobre a história da banda. Estou falando da Cíntia Mara, vocalista da banda Hotel. Cíntia, prazer ter você aqui. Como é que você está? Obrigada, mano. Obrigada pelo convite. Obrigada ao espaço que Vibagem sempre dá para o pessoal, né? Para os novos integrantes aí da cena do metal do Brasil e de fora também, né? Eu tô bem, tá tudo certo. Vamos que vamos. Vamos falar, tem bastante conteúdo aí para vocês. Como é que você começou a cantar e como é que você começou a se envolver com heavy metal? Bom, como vocês devem imaginar, quem começa a cantar nunca começa a cantar apenas assim do além, né? Muitas coisas motivam a isso. E para mim, um momento muito marcante para eu decidir cantar, claro, eu sempre gostava e tal, mas foi, por incrível que pareça, o falecimento do André Matos foi uma coisa que me motivou demais para cantar. Eu sempre fui envolvida na área acadêmica, fiz cursos, enfim, em áreas tradicionais, né, convencionais. Eu estudei química por um tempo e tal, me formei em química, trabalhei na área, e de repente, quando tudo aconteceu, eu sempre gostei muito de heavy metal, sempre gostei muito de metal, sempre admirei demais o metal brasileiro. E quando eu fiquei sabendo da notícia do falecimento do André, assim como todo mundo ficou chocado, eu fiquei muito chocada e pensei, cara, ele foi a minha inspiração por muito tempo, é a minha inspiração até hoje, então vou começar a fazer aula, cantar, enfim, tive muita motivação de amigos, da cena daqui de Curitiba também. E logo comecei a fazer aulas com uma pessoa muito especial, que é minha amiga de coração, adoro muito ela, é uma excelente professora, uma excelente cantora, a Vanessa Rafaeli, integrante de bandas, diversas bandas aqui de Curitiba e de fora de Curitiba também. Enfim, comecei a cantar nessa ocasião, eu estava bem verde ainda, bem nenê, assim, fraldinhas no canto, e ela foi me instruindo, enfim. Dei sequência aos estudos com outros professores também, para agregar conhecimentos de diversos campos. Fiz aula de canto lírico com uma professora que agora mora na Espanha, Chiara Gutierrez, o nome dela. Fiz aula com uma cantora de crossover de música popular, Carol Reis, que é de Santa Catarina, aulas online e tudo mais. Enfim, fui adentrando no mundo da música, não faz tanto tempo assim que eu comecei a cantar, eu comecei a fazer as aulas em 2018, então foi um pouquinho antes da pandemia, e logo que comecei a fazer as aulas, a primeira coisa que a Vanessa falava para mim, monta uma banda, você só vai conseguir se desenvolver assim pra valer mesmo, com entrosamento com outros músicos e tal, né? Fui montando, né, fui entrando em bandas e tal, e até que firmei uma banda que foi casualmente a banda que eu montei com aquela pessoa que se tornou meu marido, que é a banda O Fortel, que é o caso, né, de hoje. Foi uma banda criada na pandemia por nós dois, idealizada por nós dois. A gente se conheceu nesse contexto, assim, de montar bandas em Curitiba. E aí surgiu o Fortel. O Gabi já tocava baixo já desde muito tempo, e só que ele começou a profissionalizar mais a profissão, né, profissão músico, na nossa banda, no Fortel. Enfim, aí já começou a nossa história, né, como banda mesmo. Conta pra gente quais são as suas maiores influências como vocalista. As minhas maiores influências como vocalista, fora o André Matos, né, que eu citei aqui para você agora há pouco, a Flor Jansen, Simone, a gente na nossa banda até tenta trazer um pouco desse aspecto de lírico, né? Eu também tenho vocalistas que eu sou muito fã que não são do heavy metal, não são nem da cena, na verdade, do rock no geral. São vocalistas de música clássica mesmo, né? Sopranos, mezzos e tal. A Sabine Devilliers, nossa, eu sou muito, muito fã dela.
tem a Lia Diandre também, mas são nomes que são mais populares no meio clássico, né, no meio erudito. Do rock, assim, fora, ou algo que possa flertar um pouco mais com o rock, música folk e tal, eu gosto muito da Lorena McKennitt também. Amanda Somerville traz influências também de metal, de lírico, de folk, um pouco tudo junto, assim. A própria... Nossa, são tantos nomes. A Neck Van Giebers. Eu não sei falar o Sim, sobrenome dela, sim, adoro mas ela. ela é Você muito pronuncia incrível. Annika, né? Annika, não sabia, Isso, mas ela é Annika muito Van boa. Giersberg. Isso aí, ó. Essas são mulheres, assim, que me inspiram demais, assim. E eu gosto muito de ter essas referências femininas. A minha voz, ela é leve, no geral, né? Quem for escutar as músicas da banda vai notar isso. Quem for em show vai perceber isso também. É uma voz mais leve, mais lírica um pouquinho. Então, sem sair do popular, né? Então, essas são as principais referências que eu tenho no meu estilo, assim, que eu tento trazer pra mim e pra banda também. Ótimo. E como a Fortel começou e qual a atual formação da banda? Então, a Fortel começou durante a pandemia, né? Eu acho que muitas pessoas começaram projetos musicais nesse período. Foi um período bem produtivo. Como eu disse, foi uma banda que comecei com o meu atual marido, né? O baixista da banda, o Gabriel Inglês. Portanto, ele também está na formação atual da banda. Temos o guitarrista Léo Narques, o guitarrista André Perli, que é sensacional. Os dois são sensacionais, assim. Eu fico olhando os dois enquanto a gente está ensaiando e eu fico, cara, que honra ter essas pessoas junto comigo, de verdade. Porque, assim, são pessoas impressionantes. O Ismael Marques é o nosso atual baterista também. Ele também, assim, é de cair o queixo, sabe? Ele toca de tudo que você imaginar, até Dream Theater, assim, coisas complexas, com leveza, com uma dinâmica incrível, e até músicas mais pesadas, assim, ele consegue também impor respeito, trazer a identidade dele, então eu sou muito honrada de verdade por ter essas pessoas comigo na formação atual, né, da banda, do Fortel. E a banda, na verdade, começou, né, como eu falei ali durante a pandemia, começou porque eu e o Gabi, a gente sempre a música acaba sempre permeando a nossa vida de alguma forma, sabe? Então, durante a pandemia, a gente estava refletindo tanto, assim, sobre aspectos de banda, como fazer uma banda que vá pra frente, assim, sabe? Como estruturar uma banda, né? Porque a gente acredita muito no banda empresa, sabe? É, Na nossa visão, a banda, ela... Claro, existem bandas de amigos que funcionam, que dão certo, e não que o pessoal que esteja na banda com a gente não seja os nossos amigos, a gente gosta muito de todos, a gente considera muito todos eles, mas a banda não iniciou nesse formato de banda de amigos que vão tocar pra curtir uma onda, sabe, tirar uma pira e tal. A gente juntou pessoas que tinham o mesmo propósito, que era fazer de uma banda profissionalizar uma banda, né? Então, pessoas que têm interesse, porque exige um nível de comprometimento muito grande quando você está numa banda, principalmente quando a banda ainda não tem um selo, quando a banda. Até quando tem um selo, obviamente, demanda de muitas responsabilidades, quem sabe até mais do que bandas independentes, né? Assim, porque envolve mais pessoas, mas a gente precisa de um comprometimento muito grande das pessoas que estão com a gente e uma compreensão de como uma estrutura empresarial dentro de uma banda funciona para fazer com que isso flua de forma saudável para todas as pessoas, né, que estão ali envolvidas e tal. Então, a banda cresceu com a gente discutindo sobre isso. Na época da pandemia, como eu falei, várias pessoas se inspiraram, foi uma época muito produtiva para várias pessoas, pessoas que a gente admira muito também. Então, o próprio Rafael Bittencourt, o próprio Paulo Barão, são pessoas que a gente se inspira muito, o Kiko, né? São pessoas que a gente, que a gente vê um comportamento de músico
que inspira a gente. E isso também faz parte da identidade do Fortel, né? Então, as pessoas que trabalham com a gente logo percebem o profissionalismo que a gente tenta levar, né? Então, ninguém chega atrasado, ninguém chega num estúdio sem ter ensaiado, sem ter tirado as músicas e deixa pra ensaiar na hora, sabe? Então, claro, existem ajustes que demandam, né, que a gente precisa fazer ao longo do tempo, coisas de técnico de som e tal. Inclusive, só um adendo aqui, a banda leva esse lado empresarial tão a sério que a gente tem a nossa técnica de som também. É uma técnica, é uma das. Acho que existem duas que eu conheça, pelo menos em Curitiba, técnica de som mulher no metal da cidade, né? É a minha querida Andy, a Angélica Ramos, um beijão pra ela. Ela é maravilhosa, ela topou estar com a gente no que a gente chamou de For Crew. Tá no crew da Legal. banda. E pra onde a gente for, a gente leva, além dos músicos, além dos equipamentos, a gente garra na mão da Indy e fala, bora lá com a gente, você vem com a gente. Então a gente tenta trazer elementos que sustentem um bom show, agradável tanto para os músicos que estão ali no palco, né, e principalmente para o público que vai receber tudo aquilo, né. Afinal de contas, as pessoas que estão para ver um show pagam o ingresso, ou se não pagam o ingresso, estão ali, tipo, sabe, dispondo do tempo delas e tal. Então a gente faz de tudo para trazer um show de respeito, assim, para as pessoas, né. Muito bom. O nome da banda tem algum motivo? Fortel? Sim. Eu sempre gostei muito de idiomas estrangeiros, e na época eu estava bem assim, eu sempre fui muito admiradora da cultura nórdica, e uma palavra, né, do norueguês, que se refere a contar histórias e tal, é fortelling, fortelling, mas daí com toda a grafia norueguesa lá, cheio dos pontinhos, dos os riscados, etc, né? E daí a gente trouxe essa palavra gigante para uma palavra menor, né, fortel, que traz o significado da banda. Então, depois de tudo isso que eu falei, o resumindo a banda em uma única palavra, que é o próprio nome dela, Fortel, é uma banda que serve para contar histórias. Então a gente sempre buscou a identidade da banda nesse ponto. Então, o primeiro álbum, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas o primeiro álbum ele traz uma história completa, né? É um álbum conceitual, em que cada música é um capítulo dessa história, literalmente. Então, se você pegar a música, as músicas fazem sentido individualmente, mas se você pegar e ouvir tudo, como era ouvido antes, como, né, pessoas saudosistas, assim como eu, enfim, as pessoas que gostam de metal melódico no geral, são pessoas que gostam de histórias, né, pessoas que buscam esse tipo de... que conversam com esse tipo de contexto, né. Então, se as pessoas pegarem e escutarem todo o álbum, do início ao fim, e lerem as letras, vão perceber que existe um sentido naquilo tudo, e a gente fica muito feliz, assim, de poder trazer esse conceito para a banda, e casou super bem com o nome, Fortel, enfim. Então, basicamente, a banda se resume a isso, a contar histórias. E para o fã que está assistindo essa entrevista e não conhece a Fortel, como você descreveria o som da banda? Qual a proposta da Fortel sonora? É um metal melódico com influências de power metal e progressivo, né? Tem, claro, muito de folk também. Tem uma não, acho que são 2 ou 3 músicas que a gente gravou que tem instrumentos brasileiros, né? Então tem viola caipira, a gente tem uma participação de um violonista de viola caipira, assim, incrível aqui da cidade, o nome dele é Emiliano. E uma outra boa referência para quem vai escutar as músicas é a ambientação de jogo. Então, aquela pessoa que jogou ali Diablo vai amar, entendeu? Tem Diablo 2 Eu ali, joguei bota essa Diablo. referência. É muito bom. É uma grande referência pra gente também. Então, a gente quis trazer essa profundidade, essa intensidade de ambiência. Não só de lirismo, mas de ambiência também.
Mas as músicas são, assim, mais pegadonas, sabe? São mais power, prog, enfim, essa vibe, assim. A banda, se qualquer pessoa for no Spotify agora, vai encontrar 3 singles. Uhum, Então vamos falar sobre cada um deles. Vocês lançam a música Recent Times Parte 1. uhum. Como é que foi o processo de composição dela e por que vocês escolheram esse para ser o primeiro single da banda? Literalmente porque é a primeira música do álbum, né? Tem uma intro no álbum, mas a ideia inicial, na realidade, era lançar as músicas capítulo a capítulo também, né? Então, acompanhando uma história, quase como se lançavam, assim, capítulos de uma série, capítulos de uma novela. Então, essa era a nossa ideia inicial. A gente então escolheu a Recent Times Parte 1 para ser a primeira, porque é o início de tudo, foi como tudo começou na história do nosso protagonista ali, né? Do nosso personagem. A música logo fala sobre um conflito que o personagem tem. E o álbum serve, a história desse álbum serve para desenrolar esse conflito pelo qual ele passou assim na primeira música, sabe? O processo de composição do álbum foi um processo muito incrível, foi bem longo, foi bem extenso, e acabou agora, na verdade, há 4 semanas, há 2 semanas atrás, na verdade, é, os últimos toques, as últimas melodias, né? Mas a essência do álbum já estava completa, né? A obra, assim, vamos dizer, 90%, 95% da obra já estava completa, né? Já tinha sido muita coisa gravada, a maior parte das músicas já estava inteiramente gravada. Essas músicas que estão lançadas, né, no Spotify foram músicas com produção independente também. Era uma produção de um dos integrantes da banda, que, por, enfim, motivos pessoais, mudança de caminho, decidiu seguir outros rumos. E a gente optou por refazer toda a produção do álbum com um produtor aqui local. O produtor é o Lucas, do Boom Sound Design, uma pessoa incrível. Ele fez a produção de outros artistas aqui, né, da cidade. Tem pessoas que conhecem a banda Soul Witch. Ele produziu o álbum da Soul Witch. Fez a Mix e a Master e agora tá terminando a nossa Mix e Master também. Pra gente conseguir lançar esse álbum. Espero que tudo dando certo até o final do ano. O álbum vai estar completo ali no Spotify. Portanto, a gente não vai mais. Decidiu então não lançar mais capítulo a capítulo nesse primeiro álbum, por conta do tempo que levou, né? Mesmo pra fazer. Muita gente já quer o álbum inteiro, já fala, oh, manda logo a história, quero ouvir tudo de uma vez. Então, a gente vai aplacar esses ânimos da galera. Vamos lançar o álbum completo assim que ele estiver pronto, assim que tiver tudo certinho. Mas esses 3 primeiros singles que estão no Spotify, eles são a sequência das músicas. A música 1, a música 2, a música 3, né? Do álbum. Legal. Então, aproveitando, eu tive a impressão, ouvindo as músicas, que Recent Time Parte 1 e Parte 2 tem um quê maior de metal sinfônico e a Vivid Dream tem um lance mais de metal tradicional, tem uma introdução mais meio Iron Maiden, enquanto a Recent Times Parte 1 começa com uma parada que parece Nightwish, né? Parece, enfim, um tema no teclado e tal. É uma impressão minha ou eu tô certo a respeito disso? Você tá certo, na verdade. Muito, muitas influências, né? Não são só minhas influências que estão nas músicas. São influências de todos que passaram ali na banda em algum momento, né? E todos têm essas referências, né? Iron Maiden, Nightwish. Então, a gente vai juntando um pouco de cada um e na hora de misturar essas composições, essas personalidades nas músicas, uma acaba tendo mais características de um ou de outros e tal. Então, você vai perceber essas nuances, sim. A Recent Times Parte 1 e Parte 2 inicialmente eram uma única música, que a gente decidiu dividir em duas partes, por conta da quebra de melodia, né, para fazer mais sentido num formato melódico. Mas assim, a história ela era
ela se completa, né? Então, você vai ouvir temas melódicos ali, os life motifs, né, do álbum, que se repetem ao longo do álbum inteiro em caras diferentes, né? Então, o tema que você ouviu ali no comecinho, no teclado e tal, ele vai se repetir por algumas vezes durante o álbum e todas as outras músicas, né? Muito legal. Eu vi o release a respeito de cada um dos singles, e agora você falando sobre o disco full length. É um disco conceitual, tem uma história que norteia as faixas. Lendo o release, eu li sobre alguns personagens. Conta pra gente como é que a história surgiu, como é que os personagens surgiram, e o que você pode falar a respeito do conceito das músicas e do disco. Isso. A história surgiu por conta de uma música que vai ser a música bônus, na verdade, desse álbum. Então a gente vai lançar toda a história primeiro e depois vamos lançar uma música bônus. Inicialmente foi feita essa música bônus, se chama A Folk Song, né? A música, né? A música do povo, assim, vamos dizer, né? Da galera, enfim, e do pessoal. E foi ali que surgiu o primeiro personagem. O personagem, a gente, por questões conceituais, decidiu chamar de Guy no começo. E ao longo das faixas, o Guy se transforma no I, né? Então, essas 3 músicas já mostram essa transformação dele. Então, até para dar assim um contexto o que significa esse conflito que o personagem principal passou na primeira música, é justamente o que motiva ele a deixar de ser uma pessoa comum, né? A deixar de ser mais um, para se transformar numa pessoa que agora tem essência. Então, como que essa transformação, assim, tem identidade, né? Então, é um momento de ruptura ali que ele passa e ele deixa de ser uma pessoa que está sendo levada pela vida, enfim, empurrando com a barriga, assim, sabe? Os acontecimentos da vida, e se transforma, portanto, numa pessoa que firma o pé e fala assim, não, agora eu sou isso aqui. Então, é nisso aqui que eu quero me agarrar, assim, que vou recriar a minha identidade, a minha rotina, enfim, os novos acontecimentos da vida dele. E, portanto, ele passou por essa transformação de Guy para Ai. Ao longo do caminho, ele conhece pessoas que vão mentorar ele de alguma forma, pessoas que vão conflitar com ele em outras formas, né? Então, a gente foi trazendo esses personagens, assim, ao longo da composição. Então, no processo de composição mesmo, a gente escreveu primeiro letra 1, né? Enfim, eu surgi com todo o contexto da ideia do álbum, né? Nessa parte, eu trouxe o conceito de texto para a banda, e a gente trabalhou na banda, todo mundo junto, né? O desenvolvimento desse texto. Então, eu trazia inicialmente a primeira letra, e a gente ajustava essa letra ali para fazer sentido, né? Trazia a segunda letra, esse é o segundo capítulo, daí, enfim, fazia os ajustes necessários ali com todos os membros da banda que estavam no processo que estão no processo de composição, né? Estavam no processo de composição. E assim foi indo, né? Então, o desenvolvimento dos personagens também foi vindo junto com essas reuniões de composição que a gente fazia, né? A gente se reunia uma vez por semana para fazer as composições, trabalhar em cima da parte melódica e da parte lírica. E assim foi assim ao longo de 3 anos e meio, 4 anos quase. E, enfim, até deixar uns últimos ajustes para terminar de compor quando a gente fosse finalizar a obra e finalmente mandar pro produtor fazer a mix e a master. Legal. Conta um pouquinho mais sobre o processo de composição. O quão colaborativo é o processo de composição na banda? Você que fica a cargo das letras e não se mete muito nas músicas? Você participa da composição musical e todo mundo faz as letras? Como é que funciona? A gente sempre gostou muito da ideia
e veio da parte de mentalidade empresarial, isso aí, de que se uma pessoa tá sentado com a gente na sala de composição, enquanto a gente está compondo, se uma pessoa deu algum input, qualquer que fosse, ou se a pessoa fez 90% da melodia ou 90% da letra, todo mundo é igual, todo mundo compôs junto, todo mundo, a banda compôs, entendeu? Então, claro, existem as ideias primárias, né? As ideias primárias, muitas da parte melódica veio do Gabi, a da parte lírica veio de mim, a da parte de riff, enfim, veio de guitarristas, de solos veio de guitarristas, ou também de qualquer um que estava envolvido na composição, né? A parte de harmonia, na época, veio do baterista, ele ajudou bastante nesse ponto, então a composição ela é bem colaborativa, assim, a gente chega com a ideia, faz essa sessão de composição ali uma hora por semana, uma vez por semana, né? E aí a gente vai resolvendo as questões música a música, né? De forma cronológica, vamos dizer assim. Muito bom. E sobre o disco, ele está em que fase de produção? E deve sair quando? Ele tem a previsão de sair até dezembro. Então, início de dezembro, a gente tem show marcado. Independente do disco sair ou não, a gente vai fazer esse show, que vai ser do lançamento oficial das músicas do álbum, né? A gente já canta algumas dessas músicas em shows atualmente, 5 delas, né, para ser mais específica, que são as músicas que o pessoal mais envolvido já conhece, né? Mas, por exemplo, as músicas com a viola caipira, o pessoal ainda não ouviu. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai tocar, vai ser no final do ano. E a gente espera, então, que o álbum consiga ser lançado até né, para cumprir esse calendário. Ele está em processo de finalização já. Como eu falei, o Lucas, do Boom Sound Design, ele está fazendo um trabalho incrível. Ele tá fazendo os ajustes lá de mix e master, então o álbum tá nessa fase, né, de mix e master, o álbum completo. As 3 primeiras músicas que já estão no Spotify também vão passar por esse novo processo, estão passando por esse novo processo de mix e master, e a gente vai relançar tudo num full pack, assim, sabe? Tipo, pra todo mundo receber a mesma qualidade ao mesmo tempo, né? Já que se trata de um álbum completo, não faria sentido a gente não fazer as 3 músicas que já foram lançadas, a remasterização e remixagem delas, porque ia quebrar muito em termos de sonoridade, assim, sabe? Então, comparado aos que já estão no Spotify. Então, a gente meio que considerou essas que estão no Spotify como lançamentos, assim, quase. Não vou dizer que é um nível de demo, demonstração, né? Mas é um pouco entre uma demo e um álbum, assim, de fato, sabe? Muito bom. E sobre a agenda da banda, como é que vocês têm feito shows? Tem uma agenda para promover o lançamento do disco? O que você pode falar sobre isso? A gente já tem 3 shows marcados, 2 para dezembro, né? Durante esse ano, a gente já fez vários shows, né? Shows com as nossas músicas autorais, e a gente também lançou um set de músicas cover para o pessoal conseguir trazer uma identificação também com outros artistas que gostam e relacionar com a nossa banda, né? Então a gente fez sets de covers de Angra, de Camelot, até Dream Theater e Halloween a gente tocou, Iron Maiden, né? Então tudo trazendo um pouco para nossa identidade de show. Mas os nossos shows autorais, eles têm acontecido ao longo do ano. E tem mais 2 shows para fazer agora no final do ano, um no dia 8 de dezembro, um no dia 13 de dezembro, então uma distância de uma semana ali. O primeiro show vai ser com a banda Silent Cry, que é uma das bandas da Vanessa, dessa minha amiga que eu comentei no começo do vídeo. É uma banda de Doom que está completando 30 anos já, Doom gótico, Caramba. né? Faz bastante tempo que eles estão na estrada e eles convidaram a gente para fazer o apoio no show deles, né? Então a gente vai abrir o show deles.
e já lançar as músicas autorais completo. Para abril, também já temos mais um show marcado num festival aqui em Curitiba. E estamos buscando datas aí na cidade e cidades próximas também, né? Para poder fazer a promoção do nosso álbum. Mas esse calendário de tour, mini tours, né? A gente vai fazer agora, depois que passarem esses 2 shows de dezembro, a gente vai sentar com a banda e fazer esse calendário e consolidar esse cronograma de forma mais, assim, concreta, né? Muito bom. Cíntia, para finalizar, o que o fã que está nos assistindo pode esperar da Cíntia e da Fortel para o futuro? Bom, eu espero que quem esteja ouvindo e se interesse pela nossa banda e goste de ouvir bandas que contam histórias, que trazem temas conceituais, trazem melodias inspiradoras, mensagens inspiradoras também nas histórias, essas pessoas vão poder se identificar com a gente. Então, se você é fã desse tipo de contexto, de conceito, com certeza você vai ouvir o Fortel, a banda Fortel, e vai achar um bom sentido para ela nas suas vidas. Assim a gente espera. Muito bom. Bom, essa foi nossa entrevista com a Cíntia Mara, vocalista da Fortel. Cíntia, muito obrigado por nos conceder um pouco do seu tempo. O tempo e espaço é seu aí para você deixar um último recado, se você quiser, para nossa audiência. Queria agradecer, né, obviamente, a todos os guris envolvidos na banda, não só os guris da banda, o For Crew, que tá lá firme e forte, um beijo pro pessoal aí, o Clóvis, Kênia, a Andy, que tá com a gente. A gente tem bandas irmãs também, bandas parceiras, estou aqui com o Copinho, da Sirius Fall, uma banda de hard rock daqui também, muito boa. Então, são nossos queridos amigos, o pessoal da Foxy, Amanda, Espail, Betão, enfim, todos os guris da Hot Fox, as bandas irmãs, as nossas bandas parceiras que estão trabalhando nos eventos com a gente, promovendo os eventos para firmar e fortalecer mais a cena do metal nacional, enfim, nas casas de show aqui de Curitiba e Brasil afora. Perfeito, espero que vocês tenham curtido a entrevista. Se vocês gostaram, deixem o like. Sigam a Cíntia no Instagram, nas redes sociais. Sigam a banda Fortel nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal. E aguarde nossos próximos vídeos e entrevistas.